quando o "assim diz o Senhor" é suficiente. Nosso texto base está em 1 Reis, capítulo 13, versos 1 a 24. Eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você, ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia, o profeta deu um sinal dizendo: Este é o sinal de que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendam esse homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não a podia recolher. O altar se fendeu, e as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: Implore o favor do Senhor, seu Deus, e ore por mim, para que eu possa recolher a mão. O homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Então o rei disse ao homem de Deus: Venha comigo até a minha casa, e coma alguma coisa, e eu o recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse a metade da sua casa, eu não o acompanharia, e não comeria nem beberia nada neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra, dizendo: Não coma nem beba nada naquele lugar, e não volte pelo caminho por onde você foi. E ele se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. Em Betel morava um velho profeta. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou aos seus filhos: Por que caminho ele se foi? E eles lhe mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus que tinha vindo de Judá. Então ele disse aos seus filhos: Ponham a sela no meu jumento. Eles puseram a sela no jumento e o profeta montou. Então ele foi atrás do homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, perguntou-lhe: Você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: Sou eu mesmo. Então o velho profeta lhe disse: Venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá respondeu: Não posso voltar com você, nem entrar em sua casa. Não posso comer nem beber nada com você neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: Ali você não deve comer nem beber nada. Também não deve voltar pelo caminho por onde você foi. O velho profeta respondeu: Também eu sou profeta como você. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faça-o voltar com você à sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Mas isso era mentira. Então ele voltou com o velho profeta e comeu e bebeu na casa dele. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Você foi rebelde à palavra do Senhor, e não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe havia ordenado. Você voltou, comeu e bebeu no lugar onde ele havia ordenado que você não deveria comer nem beber. Por isso, o seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Depois que ele tinha comido e bebido, o velho profeta pôs a sela no jumento para o homem de Deus a quem ele tinha feito voltar. Ele foi embora, e no caminho um leão o encontrou e o matou. O cadáver dele ficou estendido no caminho, e o jumento e o leão ficaram parados junto ao cadáver. Vivemos em tempos de muitas vozes. Redes sociais, opiniões, influenciadores, até mesmo dentro do ambiente religioso, há barulho por todos os lados. Mas será que estamos ouvindo a voz certa? Hoje, vamos meditar na história de um profeta sem nome, mas com uma mensagem poderosa e uma lição ainda mais profunda. Em tempos de confusão espiritual, a única segurança está em obedecer ao claro "Assim diz o Senhor". Um profeta envia uma mensagem de Deus. 1 Reis, capítulo 13, versos 1 a 10. Eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. 1 Reis, capítulo 13, verso 1. O profeta é enviado por Deus com uma missão clara: denunciar a idolatria de Jeroboão. Mesmo diante do rei, ele não se intimida, não negocia. Ele fala o que Deus mandou.
Eis que o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Verso 3. A fidelidade começa com clareza da missão. Quando sabemos o que Deus mandou, não precisamos consultar outras opiniões. Ellen White, em Fé e Obras, página 78, diz: a religião pura e viva se encontra na obediência a toda palavra que procede da boca de Deus. Esta citação reforça a importância de uma obediência completa à palavra de Deus, sem concessões ou adaptações, mesmo diante de pressões externas ou internas. A ordem clara: não comer, não beber, não voltar pelo mesmo caminho. Porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra, dizendo: não coma nem beba nada naquele lugar, e não volte pelo caminho por onde você foi. Verso 9. Aqui vemos o princípio da obediência absoluta. O profeta não apenas falou por Deus, ele deveria viver em obediência plena. Não basta pregar a verdade, precisamos viver a verdade. Deus testa nossa fidelidade não só no púlpito, mas nos detalhes da caminhada. A voz enganosa do velho profeta, versos 11 a 19. O velho profeta respondeu: também eu sou profeta como você, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faça-o voltar com você à sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Mas isso era mentira, verso 18. Essa é a virada trágica da história. O profeta de Deus desobedece, não por rebeldia, mas porque deu ouvidos à voz errada. Mesmo quando a fonte parece confiável, se contradiz o assim diz o Senhor, não vem de Deus. Ellen White, em Eventos Finais, página 160, diz: Satanás usará toda a oportunidade para seduzir os homens e desviá-los de sua lealdade a Deus. Esta advertência destaca a necessidade de vigilância constante contra enganos espirituais, especialmente aqueles que parecem vir de fontes confiáveis, como no caso do velho profeta em 1 Reis, capítulo 13. A morte do profeta, versos 20 a 24. E ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe havia ordenado. Você voltou, comeu e bebeu no lugar onde ele havia ordenado que você não deveria comer nem beber. Por isso, o seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Versos 21 e 22. O desfecho é triste. Um profeta que começou com poder termina em desobediência e morte. E o julgamento não foi contra Jeroboão, mas contra o profeta, que sabia a verdade e não permaneceu nela. Ellen White, em Mensagens aos Jovens, página 143, diz: é a conscienciosa atenção ao que o mundo chama coisas pequeninas que torna a vida um sucesso. Esta citação enfatiza que a fidelidade nas pequenas coisas é essencial, pois negligências aparentemente insignificantes podem levar a consequências graves, como ocorreu com o profeta em 1 Reis, capítulo 13. Uma mensagem para hoje. Hoje, mais do que nunca, precisamos discernir a voz de Deus. A obediência aos mandamentos claros da palavra é o nosso único abrigo. Em um mundo de barulho, siga o que está escrito. Em um mundo de opiniões, fique com o assim diz o Senhor. Quantos aqui já ouviram vozes diferentes da de Deus? Quantos têm cedido à pressão de opiniões, de conveniências, de revelações humanas? Hoje, o Espírito Santo te chama para voltar à simplicidade da fé. Deus ainda fala, mas ele nunca contradiz sua palavra. Hoje, ele te chama para viver não por sensações, mas por obediência. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Hebreus 3, verso 15. Que Deus te abençoe.